Olá, pessoal, como vocês estão? Em nossa aula de hoje, nós vamos procurar entender sobre som, silêncio e ruído. Preste atenção ao redor. O que você ouve? Estamos cercados de diferentes sons o tempo todo. Se você parar para ouvir com atenção, provavelmente vai escutar alguma voz, um veículo, o latido de um cão e muitos outros sons, mesmo que distantes. Alguns sons são criados por fenômenos da natureza, como o vento e a chuva. Outros são produzidos intencionalmente pela ação humana, seja por meio do próprio corpo, de instrumentos musicais, seja pelo uso de máquinas. Então, observe as imagens a seguir. Que som você imagina que pode ser ouvidos em cada um dos ambientes retratados? Você deve ter percebido a dificuldade que existe em ouvir o silêncio absoluto, não é mesmo? Isso acontece porque as partículas da natureza estão em constante movimento e, quando elas se movimentam, dentro ou fora do nosso corpo, esse movimento produz vibrações. Assim podemos dizer que estamos cercados de sons o tempo todo. O som é a percepção dessas vibrações e, para percebê-las, usamos o sentido da audição. É por meio dele que ouvimos sons que nos remete a sentimentos, objetos, sabores, cheiros, lugares, pessoas, situações, etc. O som pode ser caracterizado por algumas qualidades que chamamos de parâmetros sonoros. Vamos conhecê-los a seguir. Como o timbre. O primeiro parâmetro que vamos conhecer é o timbre, conhecido como a cor do som. Dizemos que, porque o timbre é a identidade sonora, ou seja, é o que permite distinguir um som de outro. É o timbre que diferencia o som do piano do som do violão, o latido de um cão do miado de um gato e a sua voz da voz de um amigo, por exemplo. O primeiro parâmetro que vamos conhecer é o timbre, conhecido como a cor do som. Dizemos isso porque o timbre é a identidade sonora, ou seja, é o que permite distinguir um som de outro. O timbre que diferencia o som do piano, do som do violão, o latido de um cão do miado de um gato e a sua voz, da voz de um amigo, por exemplo.
a duração. Outro parâmetro que podemos usar para caracterizar qualquer som é a duração. Essa qualidade corresponde ao tempo que um som permanece soando, que pode ser longo ou curto. No caso de uma campainha, por exemplo, podemos tocá-la rapidamente ou pressionar o botão por bastante tempo, de maneira que o som aconteça por mais tempo. Vamos falar agora sobre a intensidade. O terceiro parâmetro que usamos para qualificar os sons é a intensidade. Ela determina a força do som, que pode ser mais forte ou mais fraco. Geralmente a intensidade é chamada de volume. E agora vamos falar sobre a altura. O último parâmetro que vamos conhecer é a altura. Essa é a qualidade do som, que permite distinguir um som grave ou baixo de um som agudo ou alto. Em um instrumento musical, podemos produzir sons com representatividade, diferentes alturas. Vamos usar o violão como exemplo. Serve a imagem ao lado. O braço do violão é dividido em pequenas casas delimitadas por trastes, que são divisórias de metal. Se tocarmos qualquer corda do violão sem apertá-la contra o braço, ouviremos o som mais grave que ela é capaz de produzir. Quando apertarmos a corda contra o braço, estamos diminuindo o tamanho dela, o que faz com que o som fique mais agudo. Antes de terminar nossa aula, vamos fazer uma atividade. Questão de número 1. Leia a página 142 do livro didático e faça um resumo sobre som, silêncio e ruído. Questão de número 2. Leia páginas 144 do livro didático e diga o que é timbre, intensidade, duração.